O ciclo de diálogos implantado pela vice-presidência do TJRN está na sua quarta edição, com uma parceria firmada entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através da sua vice-presidência, é uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, e o apoio dos veículos de comunicação do Estado. O ciclo de diálogos está na sua quarta edição, agora, nessa sexta-feira. O convidado de hoje é o professor Siddhartha Toledano Gomes Ribeiro, neurocientista, biólogo, escritor, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trará o tema Drogas e Neurociência, Mitos e Verdades. Com a palavra, a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a desembargadora Zeneide Bezerra. Eu quero dizer assim, boa tarde, bem calorosa, boa tarde, esperando que todos nós façamos esta tarde, uma tarde diferenciada, desde que eu sou desembargadora, professor Siddhartha, que eu acompanho a sua trajetória, acho fantástica todas as suas entrevistas, e eu queria muito, eu não me lembro, acho que o senhor se lembra, numa tarde que o senhor estava no escondidinho ali, num cantinho tomando café, e eu fui lá atrapalhar o seu café, dizendo dessa vontade de trazê-lo, de trazer seu conhecimento, um pouco daquilo que o senhor tem nesse cérebro privilegiado, para que a gente possa engrandecer a nossa vida, a nossa função, a nossa profissão, o nosso mistério. Então, seja muito bem-vindo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nesse ciclo de diálogos aí com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Norte, tem muita honra em recebê-lo e acredite, nós assim não temos nem palavras para dizer. Realmente, desde ontem que eu estou muito tensa para que chegue esse horário, para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa ter uma leitura dessa fase, dessa situação, dessa circunstância, dessa realidade que eu acho assim muito distante. Mas muitíssimo obrigada pela sua presença e que vamos, então, e passa a palavra ao cerimonial para que a gente possa nos degustar assim, com a sua fala, com a sua sapiência. Chamamos agora a doutora Carla Coutinho, ela que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, que é parceira do Tribunal de Justiça, da vice-presidência, na realização deste evento. Doutora Carla, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, desembargadora Zeneide, doutor Fábio, doutor Siddhartha, doutor Pedro, todos os presentes. Uma satisfação imensa estar aqui representando a OAB nesse evento, poder ouvir o professor Siddhartha, que quando eu recebi o convite, mas é claro que eu vou aceitar, eu sou muito tiete do professor Siddhartha, é sempre uma satisfação ouvir, uma pessoa de personalidade incrível. Assim, eu ratifico o que a desembargadora colocou, realmente, eu não tenho dúvidas, inclusive, desembargadora, que será uma tarde maravilhosa, que a gente vai se deleitar aqui com o conhecimento do professor Siddhartha. É uma pessoa diferenciada, e que bom que está sempre se comunicando e fazendo, propagando seu conhecimento. Eu fico muito feliz, porque às vezes a gente encontra nos pesquisadores, nas pessoas que estão envolvidas em pesquisa científica, às vezes um perfil mais de andar na sombra, mais introspectivo, e o professor Siddhartha é essa pessoa que nos brinda com profanando seu conhecimento, e esse é um momento que, mais uma vez, a gente vai poder desfrutar disso. Então, agradeço, inclusive, enquanto instituição OAB, por estar aqui fazendo parte desse diálogo, e ansiosa para ouvi-lo, essa que é a verdade. Chamamos agora o juiz auxiliar da vice-presidência, o doutor Fábio Ataíde, para dar as boas-vindas ao nosso palestrante. Doutor Fábio, por favor. Boa tarde. Saudar, antes de mais nada, todos os participantes, em nome da desembargadora Maria Zeneide, e nosso convidado de honra, o professor Siddhartha Ribeiro. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos à Ana Elvira,
secretária do professor, que nos auxiliou nesses contatos iniciais e participou também da organização, de certa forma. Registrar aqui o empenho da equipe da vice-presidência, agradecer pela organização desse evento, juntamente com a OAB. Quero cumprimentar todo mundo da OAB, em nome da pessoa da doutora Carla Coutinho, uma satisfação estar aqui com a doutora Carla Coutinho e também com o doutor Pedro. O doutor Pedro também merece suas homenagens, sempre ao lado desses eventos. O professor Siddhartha Ribeiro é uma referência internacional e o judiciário precisa muito. Eu acho que nós não podemos deixar de tratar desse tema tão difícil para o judiciário. Nós temos diversas ações no Supremo Tribunal Federal aguardando discussão sobre descriminalização da maconha em uso terapêutico para uso pessoal. Simplesmente estamos atrás do Uruguai, por exemplo, atrás de muitos estados nos Estados Unidos, muitos países europeus. Nós estamos realmente vivenciando uma era de trevas dentro do judiciário para essa problemática. E eu não me esqueço, a gente tem que referenciar que a questão principalmente, especificamente, o uso da maconha foi, de certa forma, tolerado, assim como aconteceu na Holanda, foi tolerado no Brasil na década de 80 pelo então secretário de Segurança do governo Brizola. Isso em 1984. Nilo Batista decretou uma política de tolerância ao jogo do bicho e também ao uso de maconha. Isso foi muito emblemático naquele momento histórico do país. De certa forma, a gente até pode dizer que vivemos desde então, e Nilo Batista é macaibense. É um macaibense que foi revolucionário na política de drogas no Rio de Janeiro. Inclusive, quando ele fez isso em 1984, inclusive motivou que, naquela época, o Conselho de Antropólogos baixasse uma moção, já naquele ano, defendendo a descriminalização de drogas no país. De certa forma, ele tinha razão em fazer a tolerância, e ele deixou bem claro a tolerância, porque Copacabana já se fumava maconha sem nenhuma importunação da polícia. Esse é o nosso desafio, o desafio do judiciário. Eu sou Siddhartha Ribeiro, neurocientista, biólogo, professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, autor de diversas obras, diversos livros, muitos artigos científicos, autor do best-seller O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, como a professora Carla mencionou, ele compartilha o seu conhecimento de forma didática, membro da Academia das Ciências da América Latina, também de diversos órgãos internacionais de ciências, membro da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, faz parte do Latin American School of Education, Cognitive and Neurosciences, do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o Neuromat, e também foi secretário da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, além do membro do comitê do Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical Sciences, 2011 a 2015. Somente para resumir aqui essa história acadêmica magnífica desse jovem de 50 anos, mas é um jovem que, muito mais jovem que muita gente que está na academia que eu já conheci. Professor Siddhartha, o senhor tem a palavra. Obrigado, doutor Fábio, doutora Zeneide, querida Carla, doutor Pedro, todos que estão presentes. É um prazer, é uma oportunidade muito importante esse diálogo. Fico muito feliz que a gente possa ter esse momento aqui, esse início de tarde, para tentar juntar os conhecimentos e mudar talvez a perspectiva, né? Uma perspectiva de racionalidade.
Eu vou começar falando de uma prática afro-brasileira que foi tornada ilegal logo no primeiro momento da República, que foi muito perseguida no Brasil, considerada absolutamente intolerável pela sociedade brasileira por muitas décadas. E talvez vocês estejam pensando que eu estou falando da maconha, mas eu estou falando da capoeira. A capoeira, aconteceu com a capoeira nos séculos 18, 19 e 20, até 37, o que aconteceu com a maconha e com outras substâncias na vigência do proibicionismo do século 20 e 21. E hoje a capoeira está no Brasil e está no mundo. Ela está em toda parte. Ela está em Tóquio, está em Moscou, está em Abu Dhabi, está na Índia. E ela leva a cultura brasileira, inclusive a língua portuguesa, para o mundo todo. Então, a gente aqui vai... coloquei esse exemplo para a gente tentar ver que as leis mudam e as opiniões mudam. E aquilo que em algum momento era legal deixa de ser legal. Um exemplo é a escravidão. E coisas que eram ilegais passam a se tornar legais, como, por exemplo, a capoeira. Então, eu vou falar bastante hoje de maconha, vou falar de outras drogas também, porque o tema é mais geral do que maconha. Maconha, na verdade, é um tema mais fácil, mas ela é muito importante, ela é muito importante socialmente, ela justifica muitas injustiças. Então, nós vamos falar dessa planta, que é uma planta que começa a ser cultivada pelos nossos ancestrais há 12 mil anos, ou seja, bem no início da agricultura, uma publicação bem recente, mostrando que já de início houve uma seleção artificial feita por seres humanos de variedades diferentes, separando as variedades que são muito boas para a fibra, o cânhamo, daquelas que produzem remédios, que produzem substâncias químicas chamadas canabinoides, que são remédios. Nós vamos abordar hoje aqui 9 mitos, 9 falácias, 9 fake news sobre as drogas, sobre a maconha ou sobre drogas em geral, que são provavelmente coisas que vocês ou vocês acreditam nisso ou já acreditaram. É quase impossível não ter acreditado nisso em algum momento, porque a propaganda foi muito eficaz e ela durou muitas décadas. Primeira coisa que quase todo mundo acredita é que a proibição de drogas diminui o consumo de drogas. A segunda é que as drogas ilícitas são mais perigosas do que as drogas lícitas. A terceira é que o consumo de drogas torna as pessoas incapazes de fazer quaisquer escolhas racionais. A quarta é que maconha mata neurônios e conexões entre esses neurônios, sinapses. A quinta é que maconha é a porta de entrada para o consumo de outras drogas. A sexta é que maconha causa esquizofrenia. A sétima é que maconha e outras drogas ilícitas não têm uso medicinal. A oitava é que o uso medicinal da maconha não está legalizado no Brasil. E a nona é que o canabidiol, o famoso CBD, é do bem e o THC, o tetrahidrocannabinol, é do mal. Vamos lá. A proibição de drogas diminui o consumo de drogas? Essa é uma coisa importante, porque se diminuísse, pelo menos haveria o argumento de que as pessoas vão consumir menos drogas, isso faz mal à saúde delas, né? O que se observa é que, na verdade, não existe uma correlação entre uma coisa e outra clara nos países que mudaram sua política de drogas. Então, aqui a gente tem vários países que tiveram penas reduzidas nesse ano zero de referência, outros que tiveram penas aumentadas, e a gente percebe que não tem nenhuma correlação clara. Esse é um fenômeno muito mais complexo, e se a proibição de drogas estivesse realmente inibindo o consumo, não haveria crescimento de consumo de várias substâncias nas últimas 5 décadas. Aqui a gente tem uma comparação da prevalência de uso de maconha e cocaína em 15 países das Américas, né? E aí a gente tem a média de todos os países, depois os países que descriminalizam o porte de drogas para uso pessoal e os países que criminalizam o porte de drogas para uso pessoal. E vocês percebem que para cocaína talvez tenha algum tipo de efeito, para maconha certamente não. Depois eu passo esse material para todo mundo, tem bastante referência aqui que pode ser relevante. O segundo aspecto que eu quero abordar é que as drogas ilícitas não são nem mais nem menos perigosas do que as drogas lícitas. A gente tem que olhar caso a caso, depende da substância. O corte entre o que é lícito e ilícito não tem nada a ver com o dano que causa às pessoas. Isso aqui é um ranking muito aceito, né? É o principal ranking de danos aos usuários, que está em azul, e danos a outras pessoas, que está em vermelho, das diferentes substâncias lícitas ou ilícitas. A que tem maior dano às pessoas e a si mesmo é o álcool.
É a substância que está aqui para o lado esquerdo, que é mais danosa, mais daninha. A segunda é a heroína. A terceira é crack cocaína. A quarta é metanfetamina, bem mais abaixo. A quinta é a cocaína pura. Aí, junto com o tabaco, juntinho com o tabaco, ao lado. Depois a anfetamina, depois a cannabis aqui, ó, 20. Então, a cannabis é proibida, pontuando 20, e o álcool é não só permitido, mas glorificado, pontuando 72. Ora, aqui a gente começa a perceber que tem um grande contrassenso na separação de drogas lícitas e ilícitas. Não obedece a um critério médico. Então, aqui estou apontando a cannabis e as substâncias conhecidas como êxtase, cujo princípio ativo é o MDMA, o LSD e os cogumelos, que contêm psilocibina, como substâncias que são hoje em dia proibidas e que são aquelas que oferecem de médio a baixo dano, tem médio a baixo potencial de dano. Então, tem um problema aqui. Aqui a gente está tendo uma comparação da dependência causada pelas diferentes substâncias, né? Então, usuários de nicotina têm uma probabilidade de transição para a dependência de 67,5%. Quer dizer, a pessoa fuma o primeiro cigarro, tem quase 70% de chance de se tornar tabagista. Isso cai para 22% para o álcool, 20% para a cocaína e 8,9% para usuários de maconha. Então, por que o álcool e o tabaco são legalizados e, pelo menos no caso do álcool, ainda glorificado, o tabaco já saiu dessa situação, e as outras substâncias são demonizadas? O que é que está acontecendo? E tem a questão do pânico moral, né? Pânico moral. O que é o pânico moral? É que as pessoas reagem às notícias quando elas veem as notícias. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma comparação que foi feita na Escócia entre notícias que saíram no jornal de mortes. A primeira coluna são pessoas que morreram por aspirina, paracetamol, diazepam, morfina, cocaína, êxtase, MDMA. Então, tiveram uma overdose. E aí a gente tem o número de pessoas que morreram, e aqui a gente tem quanto que saiu no jornal. E você vê que por diazepam teve 481 óbitos, mas só 10 notícias de jornal. Para êxtase teve 28 óbitos, muito menos do que diazepam, mas os 26 saíram no jornal. Então, a população leu aquilo 2,5 vezes mais vezes do que o diazepam. Isso vai criando uma percepção de risco que está descolada da realidade, digamos assim, da biomédica. Bom, quando é que isso começa? Isso começa no início dos anos... Entre os anos 10 e os anos 20, a ideologia foi se construindo, entre os anos 20 e os anos 40, os experimentos sociais foram se fazendo. Então, até os anos 20, em praticamente todo o planeta, era possível ir à farmácia e buscar, por exemplo, um cigarro de maconha, uns cigarros índios, feitos de cannabis índica, produzidos pela Grimaud e companhia, que ajudavam na dificuldade em respirar, na roncadura, nos flatos, na aspiração sibilante, etc., expectoração, etc. Um remédio muito antigo, estava disponível, estava nas farmacopeias do mundo. Pouco tempo depois, o proibicionismo, que foi gestado nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo planeta, e o Brasil teve um papel importante logo no início, em apoiar esse tipo de coisa, começou a dizer que a pessoa que fumava maconha ela ia cometer assassinato, ia se tornar insana e levar à morte. Ora, é uma mentira absoluta, mas é uma mentira muitas vezes repetida. E aí a maconha foi completamente proibida rapidamente em quase todo o planeta. Esse é o tipo de coisa que se produziu, filmes que falavam que a maconha fazia as pessoas se tornarem muito violentas e fazia as mulheres se tornarem sexualmente liberadas. Então havia todo um medo dos homens brancos nos Estados Unidos, das mulheres namorarem os negros, os mexicanos, os latinos. Então tudo isso fez parte de um caldo de cultura, dizendo que para impedir a degeneração da sociedade era preciso proibir a maconha. Ao mesmo tempo que isso foi feito, uma droga foi demonizada, outras foram glorificadas. A gente tem aqui vários exemplos de propagandas de cigarros nos anos 50 e 60, né, dizendo que, olha, o seu dentista recomenda, os atletas recomendam porque emagrece, os cientistas e os educadores preferem a marca tal, os doutores fumam mais essa marca do que a outra. Os 20.679 médicos dizem que essa marca irrita menos. Depois mostra um cara num microscópio, fumando um cigarro de tabaco enquanto está olhando no microscópio.
e diz, não tem gosto ruim depois que sai da boca, até que chega no clímax de um bebezinho dizendo, mamãe, fuma marca tal. Então, isso é a glorificação. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, outras pesquisas sérias estavam indicando que o tabagismo está ligado ao câncer. E aí a indústria lutou por décadas, durante as décadas de 60, principalmente 70 e 80, primeiro para impedir essas pesquisas, para descredenciá-las, e depois para fazer acordo com as vítimas, para elas não processarem. Então, a gente já viu isso acontecer. Hoje em dia, o álcool está nessa categoria, gente, porque houve um ajustamento de conduta em relação ao tabaco, não houve? Hoje em dia, as pessoas não podem fumar em qualquer lugar, em lugar fechado, existe um controle da idade de quem compra, e quando a pessoa não tem propaganda positiva na televisão e tem uma identificação clara no rótulo de que aquilo é perigoso e com exemplos bem concretos. Essa política foi uma política bem sucedida, reduziu o consumo de 20 anos atrás para agora, de quase 50% da população para em torno de 15%. Então, deu muito certo a regulação racional do tabaco no Brasil. Não foi preciso proibir o tabaco. O que teria acontecido no Brasil se tivessem proibido o tabaco? Hoje teria narcotráfico de tabaco. Hoje teria narcotráfico de cigarro branco, né? Mas com álcool isso não foi feito. Foi feito um pouquinho, foi feita a lei seca. Mas a propaganda positiva ainda existe a partir de um determinado horário. Essa propaganda mostra pessoas extremamente bem-sucedidas, riquíssimos, homens riquíssimos, bem-sucedidos, jogadores de futebol, com mulheres lindas, né? Atrizes famosas, numa praia. Então, isso está dizendo para as crianças, está dizendo para os jovens que isso aí é muito bom, né? E a gente sabe que é bom mesmo, causa dependência. Só que o consumo em excesso é muito, muito ruim para a saúde. O consumo não moderado é muito, muito problemático, né? E as pessoas não encontram nada no rótulo a não ser dizendo que beba com moderação. Não tem nada, nenhuma foto gráfica dizendo, olha, você pode demenciar, você pode ter problemas cardiovasculares gravíssimos, etc. Nada disso está lá. Então, ainda está por se fazer no Brasil o trabalho com álcool, o trabalho que foi feito com o tabaco, que é racionalizar a regulação. Não estou aqui argumentando a favor de proibir nada, ao contrário, né? Gosto da minha cervejinha, gosto do meu vinho, mas eu entendo muito bem os riscos que trazem no seu consumo mais do que moderado. Vamos para a questão de que o consumo de drogas torna as pessoas incapazes de fazer escolhas racionais. Isso é importante porque, ideologicamente, se você diz que o usuário de drogas, qualquer que seja ela, é um zumbi, não faz escolha racional, você está estigmatizando essa pessoa, ela se torna matável, ela deixa de ser sujeito de direitos, ela se torna uma pessoa, ela vira estatística, né? Mas será que isso é verdade? Isso está baseado em estudos que foram feitos com ratos há muitas décadas, mostrando que se você coloca uma cânula no cérebro do rato e permite que ele aperte uma alavanca para injetar no próprio cérebro cocaína, ele faz isso até a morte. E aí falaram, olha, então tá vendo, a cocaína é um negócio que acaba com a vontade do animal e ele fica um zumbi, né? E deve ser isso que está acontecendo com os usuários de crack. Esse é o argumento, é por aí que vai o pensamento das pessoas. Então, essas pesquisas foram revisitadas e aí foi feita a seguinte hipótese. Será que se o rato tiver, em vez de morar numa jaula, sozinho, sem ninguém, ele tiver num ambiente grande, cheio de coisas interessantes, outros indivíduos, variações, estímulos ambientais, será que ele faz a mesma coisa? Ele usa cocaína até morrer? E aí fizeram o experimento e viram que não. Quando ele tem outras coisas para fazer, ele vai lá de vez em quando, usa um pouquinho, mas ele faz outras coisas com o tempo dele. E aí a pergunta foi, será que isso acontece com seres humanos? O que acontece com seres humanos e não ratos? Né? E aí um trabalho importante do Carl Hartz, que tem um livro muito importante que acabou de sair, que eu recomendo, que chama Drogas para Adultos, é uma discussão de um farmacologista sobre esse assunto, né? Onde ele fez uma pesquisa pioneira com moradores de rua de Nova York, que vinham ao laboratório e tinham a opção entre receber crack cocaína ou receber um voucher de uma mercadoria ou receber dinheiro. E o que eles viram é que aquelas pessoas continuavam sendo sujeitos racionais, ou seja, elas usavam um bocado de substância, mas elas não gastavam tudo em substância. Quando elas tinham a opção, elas continuavam preferindo outras coisas também, elas continuam fazendo escolhas racionais diante das perspectivas que têm. Né? Diante das perspectivas que tem. Agora, se ela não tiver nenhuma escolha, se ela não tem nenhuma outra opção, aí ela vai se comportar que nem aquele rato isolado na jaula
E é isso que, digamos assim, que motiva toda a brutalidade contra essas pessoas. Se essas pessoas forem entendidas como sujeitos racionais que podem fazer escolhas se forem oferecidas opções, aí essa política pode mudar. Quarta ideia, essa aqui, olha, essa pega todo mundo. Essa daqui é geral. Maconha mata neurônio. Essa frase deu certo, só que ela é uma mentira enorme. Geralmente, quando uma pessoa, uma mãe, um pai, um avô, uma avó quer falar com seu filho, filha, neto, neta, para não usar maconha na adolescência, vai falar para a criança ou para o adolescente, olha, não usa porque mata neurônio. Mas, na verdade, é o contrário. A gente tem que falar para as crianças e jovens não usarem justamente porque produz novos neurônios. E os jovens já têm muitos neurônios e já têm muitas sinapses. Né? E é importante a gente entender que a gente só sai dessa confusão que é a guerra às drogas com verdade, com racionalidade e com clareza científica sobre o que está em jogo. Né? De fato, jovens que fazem uso precoce e abusivo de cannabis têm uma tendência a ter problemas cognitivos e problemas acadêmicos. Isso aconteceu, isso é sempre assim? Não, tem pessoas que não têm nada disso, porque as pessoas são muito diferentes, as genéticas são muito diferentes. Existem jovens que fumaram muita maconha na adolescência e hoje está tudo bem, mas também tem um monte de jovens que fumaram muita maconha na adolescência e não ficou tudo bem. A pessoa acordou aos 45 anos de idade e falou, acabou a adolescência. Isso existe, todo mundo aqui sabe disso. Né? Agora, por que isso acontece? Quando você estiver dizendo para um jovem para não fumar maconha na adolescência, tem que falar alguma coisa que seja verdade, porque senão você perde a credibilidade com ele. Então, vamos tentar entender por que os jovens devem evitar. Essas pesquisas estão avançando nos últimos anos, recentemente, em países como Israel e Alemanha. E elas têm sido feito e avançado muito em modelos animais, que é interessante porque não tem efeito placebo. A gente está falando de efeitos celulares, efeitos bioquímicos. Tá? Então, o que se viu? Se viu, por exemplo, que animais que têm o seu sistema canabinoide, o seu sistema endocannabinoide, ou seja, os canabinoides do próprio cérebro, defeituosos, têm problemas na neurogênese, ou seja, a produção de novos neurônios para quando o sistema canabinoide é travado, quando ele é desligado. Tá? E, portanto, quando você coloca novos canabinoides, quando você, por exemplo, adiciona um canabinoide vindo de uma planta e não do próprio cérebro, isso produz os efeitos que o aumento da neurogênese provoca, que é um efeito antidepressivo e ansiolítico. Os antidepressivos que as pessoas tomam hoje em dia, os principais são, tipo Prozac, são ligados à serotonina. E o que eles fazem é aumentar a produção de novos neurônios no cérebro, em particular no hipocampo. Isso faz com que a pessoa, com o tempo, fique menos deprimida. Poderia simplificar e dizer o seguinte, se você tem... A pessoa que está deprimida, ela está ruminando memórias do passado. Geralmente, está com alguma coisa do passado que está... Se vem novos neurônios para o circuito, esses neurônios não sabem nada sobre o passado, eles são novinhos em folha, estão prontos para o futuro. Estou simplificando um pouco, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, na verdade, os canabinoides, eles produzem novos neurônios e eles produzem, na verdade, um efeito antidepressivo. Esse é um estudo importante que saiu em 2017 do grupo alemão do Andreas Zimmer. E nesse estudo, esse é um estudo realmente relevante para a gente tentar entender os efeitos nos jovens e nos adultos. Nesse estudo, eles estudaram camundongos adolescentes, adultos e idosos, ou longevos, se vocês preferirem. E eles viram o seguinte, os camundongos jovens, eles, quando são tratados com THC, que é o principal canabinoide da maconha, eles ficam meio bobos, eles pioram cognitivamente. Então, parece com aquilo que a gente observa nos adolescentes humanos que usam cannabis de maneira precoce e abusiva. Mas os adultos, os chamados maduros aqui, mature, e os old, os que são velhos, ou seja, entre os jovens, que são esses que estão em preto aqui, ó, o desempenho deles com o THC é pior. Agora, entre os adultos e os velhos, é o contrário, eles ficam espertos, eles ficam muito espertos. Tá? E aí eles resolveram olhar para o que estava acontecendo nos neurônios. Por que isso pode ser assim? Por que o jovem piora e o adulto melhora? E o que eles viram, isso foi publicado na Nature Medicine, uma excelente revista. Tá? O que eles viram? Eles viram, isso aqui, não vou querer explicar isso agora em poucos minutos, mas basicamente é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, nessa coisa colorida aqui à esquerda, cada linha dessas é um gene diferente. Então, quando está azul, quer dizer que aquele gene não está sendo transcrito, ele não está fazendo proteína. Quando está vermelho, então aqui essa parte aqui, todos esses genes estão meio que desligados. Esses aqui, ó, que estão vermelhos, estão ligados, ou seja, eles estão produzindo proteína. Tá? Os neurônios, então, tem alguns genes que estão ligados, outros que estão desligados. Se vocês perceberem, essa coluna amarela aqui, ó, todinha, ela tem muita semelhança com essa coluna laranja. Isso significa o seguinte, que os adultos tratados com THC
tem um perfil semelhante ao dos jovens sem o THC, ou seja, os adultos estão ficando jovens. E, da mesma maneira, os animais jovens tratados com THC têm um padrão muito semelhante ao padrão desse vermelho aqui, que é os adultos sem tratamento com THC. Ou seja, o jovem com THC fica velho e o velho com THC fica jovem. Eu tenho falado isso muito nas minhas palestras, maconha não é para jovem, é para velho. Maconha é para adultos e velhos, é um remédio excelente para os velhos. Por quê? Porque os velhos têm menos produção de endocannabinoides, de canabinoides produzidos pelo próprio corpo. Então, o canabinoide para o velho é uma reposição de uma coisa que ele perdeu. E que promove o quê? Aí aqui a gente tem uma análise proteômica que vai promover o quê? Basicamente, processos de neurogênese, processos de plasticidade sináptica, processos formadores de memória. Tá? Então, por que um jovem deve evitar? Porque se você aumentar muito o número de neurônios e de sinapses num jovem, ele perde a capacidade de discernir e de formar certas representações. Essa é a interpretação desses dados. Enquanto que o velho é o contrário, ele tem as representações, já formou, só que ele não tem possibilidade de formar novas sinapses. Então, se você fornece para ele essa possibilidade, ele reconecta. Tá? Isso a gente vai falar mais tarde como isso tem a ver com o mal de Alzheimer. Porque uma pessoa idosa é uma pessoa que tem muita memória, mas as memórias começam a ficar ilhadas, porque ela começa a ter morte de neurônio e morte de sinapse. Então, quando vem o canabinoide e aumenta o número de neurônios e sinapses, a pessoa idosa, ela liga no tranco, porque ela já tem as memórias, é só fazer um pouco de conexão e volta tudo. Agora, uma pessoa muito jovem que faz uso abusivo de cannabis, ela pode cair naquela chamada síndrome amotivacional, que é a falta de vontade de aprender qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Né? A adolescência meio que já é uma grande síndrome amotivacional e a cannabis pode tornar isso mais agudo. Né? É para todo mundo? Não, tem pessoas que têm genéticas e também têm um ambiente em casa em que não é problema, mas para outras pessoas é problema e a gente tem que jogar limpo com os adolescentes e falar, olha, espere que agora isso vai te fazer mal, agora não. Né? Mas chegar para a avó dele e falar, olha, a senhora deveria considerar. Vamos lá. 5. A maconha é a porta de entrada para o consumo de outras drogas. Essa frase ela é repetida à exaustão, embora ela não tenha realmente evidência científica nenhuma. Né? Qual é a grande porta de entrada para as drogas no Brasil e nos outros países? É o álcool. Em quase todos os países. Claro, não nos países islâmicos, mas nos países em que o álcool é permitido, o álcool é a grande porta de entrada. E com alguma boa razão, o álcool ele é muito atraente, ele é muito saboroso, né? Ele causa dependência, ele é tomado em contexto social, então ele tem a ver com a sociabilização. Ele está envolvido quer dizer, o álcool faz parte da religião, no caso do cristianismo. Então, a gente tem que entender que o álcool está lá, não é à toa que o álcool está lá. Tá? Agora, qual que é o problema? O problema é que o álcool, quando as pessoas falam assim, tem epidemia de crack no Brasil, o estudo da Fiocruz mais recente mostrou que não tem epidemia nenhuma, na verdade, droga nenhuma. Epidemia é uma coisa que se alastra rapidamente. Esses números estão meio estáveis. Então, não é uma epidemia. Agora, se a gente tiver que olhar para esses números com preocupação, a gente tem que pensar que 66% da população fizeram consumo de álcool na vida. Tá? Qualquer outra substância é menos do que isso. E os segundos colocados não são as substâncias, digamos assim, de uso recreativo, mas são as substâncias que estão na farmácia e que as pessoas estão tomando aí como se fosse balinha. O mais preocupante do ponto de vista de prevenção é que as pessoas estão se tornando alcoólatras ou alcoólicos muito cedo. Então, as pessoas começam a beber, né, muito, muito cedo, com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos. Elas existe a questão complicada do binge drinking, né, que é beber até cair, e isso é considerado um valor, isso é considerado uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que tem coragem, que tem macheza, que tem uma série de atributos positivos, né, pelo menos vistos como positivos. E, infelizmente, é muito difícil impedir esse uso, porque o uso é glorificado. Então, uma criança de 3 anos de idade, ela já vê na televisão que o álcool é uma coisa muito legal. Né? A gente tem que pensar que substâncias que provocam dependência não podem ter propaganda positiva, porque a substância já é só propaganda. Ela já causa dependência, então não pode ter propaganda positiva. Mesmo que você faça propaganda negativa, ela continuará sendo usada, que é o caso do tabaco. Uma coisa importante para a gente pensar é que existe evidência
publicada no Brasil pelo professor Dartil da Silveira, lá na Unifesp, de que a maconha pode ser uma porta importante de saída para pessoas que usam crack, que é uma droga que causa muito mais danos. Né? Isso foi publicado pela equipe da Unifesp em 99, mas depois colegas do professor Dartil, no próprio departamento, disseram que iam chamar a polícia se ele fizesse a próxima pesquisa, porque essa foi observacional, ele apenas conversou com os usuários de crack e verificou que aqueles que faziam uso de cannabis deixaram o crack. E aí o próximo passo seria fazer um duplo cego, randomizado, com placebo, né? Ou seja, fornecer cannabis ou alguma coisa que parecesse cannabis para grupos experimentais e fazer isso de maneira rigorosamente sólida, estatisticamente sólida, para poder chegar a uma conclusão. Mas aí ele foi cerceado pelo seu ambiente de trabalho, não fez. A Folha de São Paulo, na época, falou, olha, será que descobriram a cura do crack? Claro, um pouco de simplismo achar que você vai curar, porque o problema da dependência de drogas não é a droga, é a falta de vínculos. A substância faz parte do contexto da falta de vínculos. Né? Mas não é só, a droga não é o problema, a droga ela é muito mais um sintoma e às vezes piora muito o problema. No caso do crack, piora mesmo. Né? E aí pensar em ajudar as pessoas usando a cannabis seria uma coisa muito avançada no Brasil nos anos 90, mas isso não aconteceu. Isso agora começa a acontecer no Canadá, começa a acontecer em Israel, outros países que estão muito mais avançados do que o Brasil nisso. Sexto, maconha causa esquizofrenia. Essa aqui esse aqui é um café, viu, gente? Uma droga lícita muito boa que acho que quase todo mundo usa, né? A ideia de que maconha causa esquizofrenia, ela é defendida principalmente entre psiquiatras brasileiros, porque essa é uma noção que lá fora do Brasil está destroçada cientificamente, mas no Brasil ela continua sendo defendida como um escudo de resistência do proibicionismo. Então, se a maconha fosse legalizada, seria uma fábrica de esquizofrênicos. Essa frase já foi dita muitas vezes. Basta pensar um pouquinho epidemiologicamente que a gente vê que isso não pode ser verdade, porque o consumo de cannabis aumentou muito no planeta nos últimos 50 anos. E a proporção de esquizofrenia continua mais ou menos onde estava, entre 1 e 1,5%, dependendo do país. Mas vários estudos importantes saíram nos últimos 10 anos que mostraram que isso não é verdade. Esse é um exemplo de um grupo da Universidade de Harvard que eles fizeram foi estudar famílias em que havia de gêmeos, em que um tinha esquizofrenia e o outro também, mas um usou cannabis e o outro não, ou o contrário, e eles verificaram que, na verdade, a relação de correlação entre essas duas variáveis parece ser na direção contrária, ou seja, não é que a pessoa que usa cannabis vira esquizofrênica, mas que a pessoa que tem esquizofrenia busca cannabis. Busca cannabis. Por que será que busca cannabis? Será que a cannabis é remédio? Mas a cannabis não atrapalha? Então, o que a gente sabe hoje é que o THC atrapalha. Uma pessoa que tem qualquer tendência à psicose deve evitar o THC. Evitar. Assim como ela deve evitar o álcool também, completamente. Tá? Mas o CBD, o canabidiol, ele não é pró-psicótico, ele é antipsicótico, ele inibe a psicose. Então, ele é remédio, ele baixa a ansiedade e ele é remédio para quem tem psicose. Então, na verdade, a pergunta não é só se a pessoa usou maconha, mas qual maconha? Porque dependendo do tipo de maconha, vai ter efeitos completamente diferentes, efeitos opostos. Né? Mais recentemente, saiu esse estudo aqui, um estudo muito grande, com 184.765 pessoas, né? E que foi feita uma avaliação genética detalhada das associações entre traços psiquiátricos, né, e o uso de cannabis. E eles confirmaram a mesma ideia que aquele estudo de Harvard já tinha mostrado, é que as pessoas que têm esquizofrenia buscam a cannabis, mas a cannabis não causa esquizofrenia. Aí você fala, bom, mas uma pessoa que tem uma genética de esquizofrenia, se ela usar THC, ela pode ter um surto psicótico? Pode. Ela deve usar THC? Não. Qual é a solução para isso? Regulamentar. Se você avisa a pessoa que é de grupo de risco que aquela substância está contida ali, ela não usa. Olha o exemplo do leite sem lactose. Agora, se a pessoa não sabe nada, no ambiente da proibição, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E aí é uma grande confusão e a pessoa se dá mal, porque ela não sabe que é de grupo de risco e aquilo que todos os coleguinhas estão achando engraçado para ela pode ser ruim. Vamos lá. Esse aqui é uma revisão relativamente recente, nem tão recente, 2012, mas tem muito mais coisa desde então, desse grupo de pesquisadores brasileiros, muito importante, da USP de Ribeirão Preto, grupo do professor Zuardi, do professor Cripa, do professor Halak, do professor Francisco Guimarães,
são médicos, acho que todos são médicos, que trabalham com o canabidiol como antipsicótico. Né? Já estamos indo para 40 anos de evidência. O professor Elisaldo Carlini, na Unifesp, participou desses primeiros estudos. O professor Mechulan tem a ver com isso. E no Brasil nós temos grandes pioneiros desse assunto. Então, hoje em dia que Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Israel estão indo adiante com velocidade para a medicina de canabinoides e medicina canábica, está muito claro que os medicamentos feitos à base de cannabis ricos em CBD são poderosos antipsicóticos e, portanto, quando uma pessoa tiver um filho, uma filha com quadro de esquizofrenia em casa querendo fumar maconha, em vez de dizer não pode fumar maconha, aí vai fumar escondido, tem que dizer, olha, você precisa parar de usar qualquer coisa fumada porque faz mal, vamos falar com um médico, vamos procurar um óleo de cannabis e usa a cannabis rica em CBD. Então, aquilo que antes era um tabu, hoje virou uma grande alternativa terapêutica. Sétimo mito que eu queria abordar é que maconha e outras drogas ilícitas não têm uso medicinal. Então, elas são ilícitas porque não são remédio. Muita gente acha isso. Que o que está na farmácia é porque faz bem, e o que é proibido é porque faz mal, não é remédio. Então, a gente tem que considerar que a maconha, além do THC, que é altamente terapêutico, e do CBD, que é altamente terapêutico, tem mais de 100 outras moléculas canabinoides que também são terapêuticas, que têm efeitos contra a psoríase, contra diabetes, analgésicos, estimulante de crescimento de osso, anti-inflamatório, imunossupressivo. Então, dependendo do que você quer com o remédio, você pode buscar um desses canabinoides separado ou conjuntamente. Esses, inclusive, que estão citados aqui, são não psicoativos, não causam alteração de consciência. Por causa disso, há muito tempo em Israel, a cannabis faz parte integral da medicina. Tem um guia clínico do Ministério da Saúde de Israel, né, coordenado pelo professor Mechulan, falando inclusive das variedades, falando, olha, se você quer um efeito mais de estimulação, de criatividade, estimular o apetite, reduzir a depressão, usar durante o dia, aumentar o efeito mental, uma planta sativa, que tem mais THC, ou pelo menos era assim nas genéticas antigas. Se você quer um efeito mais físico, uma coisa mais relaxante, que reduz a ansiedade, que melhora o sono, que diminui a dor e que serve para tomar antes de dormir, uma planta mais índica, ou seja, com mais canabidiol. Isso está no Guia de Medicina do Ministério da Saúde de Israel. E o Brasil na Idade da Pedra, lascado. E, veja, mudar de ideia é uma coisa muito boa, ela diz muito bem da nossa mente. Né? Então, por exemplo, o Dr. Sanjay Gupta, que é o médico oficial da CNN, é o Drauzio Varela da CNN, ele era contra a cannabis medicinal, ele fez documentários na CNN contra a cannabis medicinal, até que ele caiu em si, principalmente por causa da epilepsia. Quando ele percebeu o que estava acontecendo no mundo das pessoas com epilepsia, ele mudou de ideia e aí ele publicou um artigo dizendo por que eu mudei de ideia sobre a maconha, né? E ele fez vários documentários que se chamam Weed, né? Que é erva, Weed 1, Weed 2, Weed 3, falando sobre isso, muito importante, vale a pena assistir, está tudo no YouTube, dando a evidência científica. Então, mudou de ideia, e desde então, já tem uns 10 anos, ele é um defensor ferrenho da legalização da cannabis. Vamos falar um pouquinho de epilepsia, envelhecimento e câncer, que, afinal de contas, são coisas que afetam a vida de muita gente, provavelmente todo mundo aqui conhece alguém que tem ou teve epilepsia, tem ou teve câncer, e envelhecimento, todos nós estamos envelhecendo, então é do nosso interesse. Epilepsia. O que a gente descobriu sobre a cannabis, os canabinoides nos últimos 15 anos, mostra por que eles são tão bons contra a epilepsia. Uma pessoa que tem epilepsia, ela basicamente tem atividade demais no cérebro dela o tempo todo. E aí os remédios convencionais, o que eles fazem é abaixar essa atividade. Então a pessoa não tem convulsão, mas ela também não consegue fazer nada, ela fica torporosa. Os canabinoides, eles não diminuem a atividade dos neurônios, eles apenas tornam essa atividade menos sincronizada. Ela está muito síncrona e eles dão uma defasadazinha. Essa defasadazinha impede que a convulsão se estabeleça. Aí uma criança, por exemplo, que tem uma síndrome de Dravet, uma epilepsia congênita com 300 convulsões por semana, ela consegue ir à escola, consegue aprender, passa a ter 1, 2, 0 convulsões por semana. Tá? Isso é muito poderoso, os efeitos colaterais são mínimos, porque não tem receptores em centros neurovegetativos, então se você for aumentando a dose de um remédio convencional, você mata a pessoa, você mata a criança. Tem que ter uma UTI em casa, uma UTI móvel. Então é só para rico. E mesmo assim uma qualidade de vida péssima.
E com os canabinoides, não, porque não tem nem centro respiratório, nem centro que controla o batimento cardíaco com receptores em quantidade suficiente para ter problema. Então, se é preciso dar uma dose maior para controlar a convulsão, essa dose não vem acompanhada de parada cardíaca nem de parada respiratória. Muitos estudos estão saindo, já saíram estudos importantes, ensaios clínicos mesmo, com todos os fase 1, fase 2, fase 3 que são necessários para você transformar isso em remédio, principalmente nos Estados Unidos, nas melhores revistas, New England Journal of Medicine, top de linha da medicina, né? Isso foi feito por canabidiol, e agora a gente está vendo que também para Alzheimer tem bastante promessa. Isso começa com estudos in vitro, depois estudos em animais, e agora os primeiros estudos em seres humanos. Para câncer é uma coisa interessante, porque nós sabíamos já há 50 anos que a pessoa que está passando por quimioterapia, radioterapia, ela tem muito a ganhar utilizando cannabis, porque ela recupera apetite, ela recupera o sono, a ansiedade baixa, a dor diminui a depressão. Então, é muito bom para, digamos assim, para mitigar os efeitos colaterais adversos da terapia. Mas o que nós não sabemos agora, nos últimos 10 anos, é que vários canabinoides são antitumorais, eles são diretamente antitumorais. Aqui tem um exemplo de várias publicações em glioma, câncer de seios, de intestino, de fígado, de pulmão, etc., que mostram esses efeitos. Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui vocês veem um modelo de glioblastoma, que é um câncer cerebral muito agressivo. Vocês veem que um tumor não tratado um tumor in vitro, né? Ele cresceu 100%, com THC a metade, com CBD 75%, quando mistura os dois ele chega a 40%. Esse aqui é mais interessante ainda, aqui é um tumor não tratado que em 21 dias ele chega a 45 milímetros cúbicos numa placa de Petri. Se trata com canabinoides, ele cresce só a metade, ó, não chega nem a 30. Se trata com irradiação, uma radioterapia, ele cresce. Agora, se você combina a radioterapia com canabinoides, ele não cresce. Aí eu pergunto para senhoras e para os senhores, se vocês estivessem nesse momento com uma condição como essa, vocês gostariam de poder usar a radioterapia com o canabinoide, com os canabinoides? Sim, né? Essa mesma história de que essas substâncias ilícitas não têm uso médico acaba de cair totalmente por terra para o MDMA. Foram muitos anos mostrando esse tipo de efeito e agora isso saiu na Nature Medicine também com fase 3, ou seja, virou remédio nos Estados Unidos para tratamento de trauma. Então, pessoas que foram para a guerra do Iraque, para a guerra do Afeganistão, veteranos de guerra de forma geral, ou que trabalharam em incêndios, etc. Pessoas muito traumatizadas que estão com transtorno do estresse pós-traumático, que refrataram a outros tratamentos, essas pessoas têm um alívio rápido e duradouro com uma terapia, uma psicoterapia assistida por MDMA, que é o princípio ativo do êxtase. Então, o que está no êxtase, que hoje é proibido nas ruas do mundo quase todo, vira remédio a partir da publicação desse estudo há um mês atrás. Oitavo mito, o uso medicinal da maconha não está legalizado no Brasil. Bom, o pessoal fala assim, então, professor, você quer legalizar a maconha no Brasil? Eu falo, não, legalizar a maconha já está legalizada. Né? A RDC de 5 de maio de 2017 reconhece que cannabis é uma planta medicinal. A Anvisa informa, e essa lista nem está atualizada, tem mais agora, que todas essas especialidades médicas podem prescrever cannabis medicinal, de acupuntura a urologia. Né? No Brasil, você pode importar produto à base de CBD e THC, prescrever produto à base de CBD e THC importado e agora produzido no Brasil, prescrição de medicamento registrado na Anvisa, e acompanhamento médico através de uso compassivo. E aí você tem as associações de pacientes produzindo, a Abrace na Paraíba fornecendo para 20 mil pessoas. Então, evidentemente, que está legalizado. E está, sobretudo, legalizado para as pessoas materialmente mais ricas. Há mais de 3 anos existe na farmácia um remédio chamado Mevatil, que contém 27 miligramas por ml de THC, 25 miligramas por ml de CBD, ou seja, os 2 principais canabinoides, e custa R$ 2.500 por um frasco de 30 ml. Então, a maconha está legalizada para os ricos, falta a gente lidar com acesso. Cadê o acesso a cannabis medicinal para a classe média e para os mais pobres? E, por fim, a ideia de que o canabidiol é do bem e o THC é do mal. Uma grande empresa fez um remédio que chama Epidiolex, que é basicamente CBD puro, quase puro, né, para epilepsia. E ele funciona e está sendo vendido no mundo todo, mas já começa a surgir evidência, em 2018 apareceu a primeira, de que depois de 7 meses ele deixa de fazer efeito.
não deixa de fazer efeito, existe uma tolerância, ele faz menos efeito, tá? E isso não parece acontecer quando se usa um extrato da planta inteira, quando se usa não uma substância pura da cannabis, mas todas as substâncias da cannabis, inclusive terpenos, flavonoides, outras substâncias que não são canabinoides. Então, hoje o Canadá é o líder do uso desses extratos, óleos feitos com extratos da planta inteira, que parece que não causam tolerância. Então, isso é ponto para o uso da planta inteira, que é muito mais barato, e mostra que o CBD puro não faz verão, ele precisa da ajuda de outras substâncias. Eu queria terminar dizendo o seguinte: a atual política de proibição de certas drogas é irracional, ela não tem base científica. Tá? Existem pessoas em grupos de risco para todas essas substâncias, para álcool, para vinho, para leite e para cannabis. Pessoas que têm diferentes tipos de deficiências em diferentes enzimas. Isso não é razão para proibir essas substâncias, mas sim para informar esses grupos de risco. Né? A proibição compromete todas as dimensões do uso. Ela compromete a dimensão da substância, porque ninguém sabe a dose, ninguém sabe se está contaminado, nem se está degradado. Ela compromete a dimensão do corpo, porque ninguém sabe se integra um grupo de risco. Ela compromete a dimensão do contexto social, porque as pessoas vão fazer uso em contextos de violência, de paranoia, de marginalização. A guerra às drogas acaba sendo muito mais tóxica do que qualquer droga. A guerra às drogas mata pessoas que não consomem nenhuma das drogas que estão sendo combatidas. Uma pessoa pode morrer, uma criança pode morrer indo para a escola dentro de uma Kombi escolar, como acontece nas favelas do Brasil, e são sempre pessoas negras, quando ela toma uma bala na cabeça dessa tal guerra às drogas que é feita em nome dessa tal de proteção à sociedade, mas que não protege, não reduz consumo, na verdade aumenta muito o risco para todo mundo. A proibição de certas drogas representa a verdadeira liberação geral. A pessoa fala assim, você quer liberar as drogas? Não, a liberação é hoje, uma pessoa de qualquer idade compra qualquer coisa, só não sabe o que comprou. Né? E aí eu quero defender a posição que é da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que eu integro, eu era da diretoria até recentemente, agora eu estou no conselho, né? Ela tirou como posição há 3 anos atrás, na sua reunião de Maceió, e tirou na Assembleia por unanimidade que a SBPC defende a legalização e regulamentação de todas as substâncias, de maneira isonômica e com base científica. Não tem substância de Deus, não tem substância do diabo. O que tem são substâncias que podem ser veneno ou remédio, dependendo da dose, e tem que ser estudadas caso a caso, todas têm que ter bula, têm que ser tratadas de maneira isonômica, né, de acordo com o seu potencial benigno e danoso. Essa posição, 1 ano antes, ela não passou, a gente fez uma proposta lá e não havia consenso, aí foi feito um grupo de trabalho, nós estudamos a questão, depois isso passou por consenso na Assembleia da SBPC. Quem conhece as Assembleias da SBPC sabe que praticamente nada passa por consenso, mas isso passou porque as pessoas realmente entenderam que havia um equívoco científico na proibição. Aqui está a notícia sobre esse momento, né, que foi uma moção feita na época ainda o presidente Temer. Né? Então, quais são as diretrizes para se regulamentar um uso seguro de quaisquer drogas? Bula detalhada, doses dos diferentes constituintes especificada, prazo de validade, grau de pureza e contaminantes e informação sobre grupos de risco. Né? E, para terminar, eu queria sugerir, então, essa ideia de que é preciso pegar substâncias que hoje são glorificadas, como álcool e tabaco, e trazê-las para o centro da regulação. E as substâncias que hoje são demonizadas, como a cannabis, trazê-la também para o centro e fazer uma regulação mais racional e que, na verdade, promova bem-estar social e não o contrário. Quem tiver mais interesse pode procurar aqui na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que eu também integro, esse guia de bolso que contém muitas informações relevantes, inclusive algumas que eu trouxe aqui hoje. E queria, então, agradecer. Obrigado. Sensacional, professor. A administradora Zeneide vai falar? Eu realmente fiquei assim, encantada. Encantada. Principalmente que eu tenho uma pessoa aí, com o meu marido, com Alzheimer no início, e a gente está usando essa medicação e ele está melhorando realmente. Então, é uma coisa fantástica. Que bom. Eu tenho a agradecer, professor Siddhartha, doutor, tudo que de bom que o senhor é, o seu grande, esse alargamento de conhecimento, de informações que a gente teve hoje à tarde. Eu estou absolutamente encantada, acredito que todos nós que estamos nessa sala estamos assim. Muito obrigada, que a gente possa trazê-lo outras vezes para poder a gente fazer uma opção de perguntas que seria muito interessante. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Fique com Deus. E estamos aqui no Judiciário, na OAB, naturalmente, esperando outra volta, outro retorno, com muito mais informações. Muito obrigada.